rapaz! É eita atrás de eita. Felipe Preguiça desafiou Ciccone para uma luta sub-only, onde cada um coloca o seu dinheiro e quem ganhar, leva tudo. Esse confronto entre os dois na internet está sendo bem melhor do que foi na luta em si, hein? Então fiquem comigo para saber mais sobre isso. DJ Black Sheep Fit, seu programa de treinamento voltado para o jiu-jitsu. Mesmo você não sendo profissional e só quer melhorar na sua capacidade física para o jiu-jitsu, aqui é o lugar. No sábado, dia 30 de abril, nós tivemos o BJJ Stars 8, onde nós já fizemos vários vídeos sobre ele aqui no canal. Resultados do evento, polêmica, e estava faltando só uma treta, né? Então, here we go. As lutas casadas eram no gi, sob as regras do ADCC, onde tinha duração de 10 minutos as lutas, sendo os 5 primeiros minutos não valendo pontuação e os 5 últimos valendo pontuação, podendo até ocorrer um overtime em caso de empate. E aí, a gente teve a luta do Preguiça contra o Ciccone, né? Que foi uma luta bem... Eu vou te contar aqui como é que foi a luta e depois você me dá um nome pra ela. A luta começou, o Preguiça já sentou e foi se arrastando pra cima do Ciccone. E o Ciccone indo pra trás. E a luta foi basicamente isso. O Ciccone em pé querendo trocar o wrestling e o Preguiça sentado querendo que o Ciccone venha pra cima pra passar sua guarda. Teve um momento na luta que o Preguiça quase fez um wrestling up from guard, que é quando você tá sentado e aí você já levanta quedando o seu oponente. Mas ele não quis insistir nisso e acabou sentando no chão novamente. Nisso, ele mostrou que não queria trocar queda com o Ciccone. Afinal, o Ciccone é muito bom em trocação em cima. E o Ciccone mostrou que não queria entrar na guarda do Preguiça. Afinal, o Preguiça é muito bom nisso. Só que o problema é que nenhum dos dois cedeu e a luta ficou só nisso. Eles até ficaram se chamando para cada um vir pro jogo, mas nenhum dos dois cedeu. E o Ciccone levou 2 punições por ficar indo para trás e por isso perdeu a luta. Na real, eu não entendi por que o Ciccone não foi pra cima. Porque se ele tomou os 2 negativos, ele estava perdendo. E se ele viu que o Preguiça não ia trocar queda com ele, eu achei que ele fosse pra cima pra passar a guarda. Até porque, quando ele foi pra passar, cara, ele quase pegou as costas do Preguiça. Ou seja, ele tinha o potencial de dar trabalho se embolando ali com o Preg. E ele era o underdog, era o azarão na luta, então a pressão estava todinha no Preguiça e não nele. Se ele começasse a tentar passar guarda, fazer blitz e mesmo assim perdesse, ele seria ovacionado, porque ele estaria indo para frente e quem estaria amarrando o jogo seria o Preguiça. Mas o que ficou parecendo na luta é que um não sabia trocar o wrestling e o outro não sabia trocar chão, porque nenhum dos dois cedia. E isso não é uma realidade, porque esses dois embolando tinha tudo para ser a luta da noite. E como essa era uma das lutas mais aguardadas, exatamente porque o Preguiça estava lutando o retorno dele para o no-gi e todo mundo quer vê-lo na ADCC, principalmente fazendo a luta contra o Gordon Ryan. Afinal, ele é o único a vencer o Gordon Ryan 2 vezes e sendo o único a finalizá-lo em toda a sua carreira na faixa preta. Então o mundo inteiro queria ver a performance do Preguiça para continuar o murmurinho. Então, nessa luta do Preguiça contra o Ciccone, o astro era o Preguiça. O show a gente esperava vir dele. Eu entendo o fato dele sentar, afinal não tinha negativo para sentar, o que na minha opinião foi um erro do BJJ Stars, porque os eventos quando costumam utilizar as regras do ADCC, eles já colocam de cara negativo para quem senta. Olha aí o Road to ADCC. Então assim, o Preguiça jogou com a regra, sentou e ficou ali. E como o Ciccone levou 2 negativos por não enfrentar a guarda, ficar andando para trás, o Preg ficou despreocupado, ele estava vencendo a luta. Quem tem que ir para cima é quem está perdendo. Então, a estratégia que o Preguiça usou não foi errado, foi uma estratégia de vitória. Mas o problema ali é que era uma luta casada. Luta casada, a gente quer show, a gente quer entretenimento. E nessa luta, a gente não teve isso e muita gente esperava o show do Preguiça. Então, ele meio que era o responsável pelo entretenimento na luta e por isso ele foi vaiado no final. O que eu não concordo com vaias, deve ser bem chato receber isso. Mas a gente estava esperando o Preguiça monstro que vai lutar o
ADCC e pode enfrentar o Gordon Ryan na luta. Então, resumindo, a luta foi bem morna. E foi exatamente essa palavra que deu a treta toda entre o Ciccone e o Preguiça na internet, quando o Vitor Freitas postou falando que a luta deles foi morna. Porque o Ciccone comentou nesse post que, pela parte dele, a luta não foi morna não. Que ele estava pelo show e as vaias do público não foram para ele. O Preguiça respondeu dizendo que faz muito sentido sim o que o Ciccone falou, sendo que ele levou 2 punições por falta de combatividade. O Ciccone respondeu dizendo que ficar fazendo picuinha faz o perfil do Preguiça e não o dele. Que eles sabem quem fez mais dentro do tatame e ele não está tendo que responder às vaias. Mas que realmente sim, ele poderia ter feito mais. Que ele tem um grande respeito pelo Preguiça e pelo que ele fez no esporte, mas que em uma próxima oportunidade ele vai vencê-lo. Se chamar, ele vai passar, se ficar em pé, ele vai derrubar, e se der mole, ele vai pegar. E encerrou o comentário com um até breve. O Preguiça propôs uma luta casada entre os dois até pegar, onde cada um aposta 10 mil, 20 mil, 30 mil reais. E o campeão leva tudo. E se o Ciccone aceitar, eles fazem semana que vem, ou então quando o Ciccone quiser. Mas o Ciccone respondeu que eles vão lutar novamente, isso é um fato, mas que ele é um atleta profissional e não um galo de rinha. Eita, galera, poxa, seria tão legal uma luta entre esses dois valendo apenas finalização, hein? E o que não falta é desafio para o Preguiça, porque o Gordon Ryan também o desafiou para um confronto 10 para 1, onde o valor que o Preguiça colocar na luta, o Gordon Ryan coloca 10 vezes aquilo. Mas calma, que já vai sair um vídeo falando sobre isso. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí pra você não perder. E aí, galera, o que vocês acharam dessa luta do Preguiça contra o Ciccone no BJJ Stars? E se tivermos esse confronto novamente, quem leva? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então valeu, galera, ficamos por aqui. Tchau, obrigado, tudo de bom. Separei esses 2 videozinhos aqui pra você. Tudo é com relação ao BJJ Stars 8. Um é falando sobre a grande performance do Mika, onde ele venceu o GP e levou 100 mil reais para casa. E o outro é falando sobre a grande polêmica, na regra, com relação à luta do Tarta contra o Léo Lara. Por favor, se você não assistiu a esse vídeo, assista e me dê a sua opinião, o que você acha sobre isso.